Boa noite a todos, todas as casas conhecidas, muito bom. Aqui tem um truque, aqui, uma breve reflexão, porque essa origem dessa reflexão foi de uma palestra de quase 2h30. Então ela não podia ser breve, né? Eu tive que enxugar até o máximo possível para chegar agora a fazer a parte 2. A parte 1 eu fiz em março. Está lá no YouTube. Agora a parte 2 que eu pedi até para as pessoas em casa fazer lição. Todo mundo entrou no site? Não, né? Você entrou, né? E eu vou dar só uma refrescada no que eu falei na informação anterior, depois a gente segue, tá? Então, essa aqui é a continuação de um resumo despretensioso que eu fiz do vídeo de mesmo título, pelo palestrante espírita Jorge Elahá. Ele é de Rondônia, ou Roraima, não me lembro. Rondônia, né? E ele faz palestras online no YouTube que são sensacionais. E essa abordagem que ele fez sobre as bem-aventuranças foi muito interessante para mim, porque me esclareceu algo que era meio que um enigma. As bem-aventuranças que Jesus anuncia no Sermão do Monte. Como adaptar isso que ele fala na vida da gente, né? Então, na minha conversa anterior com vocês, que já está disponível no YouTube, nós vimos o contexto histórico e social que dá uma noção da situação das pessoas que estavam ali para ouvi-lo. Então, eu fiz uma explicação, mas aqui não vou me estender para não ter muito tempo. Então, vamos lá. Para o aparelho, tá. Eu estou pensando que o aparelho está aqui. Então, a sociedade, só dou um pequeno refresco aí na memória. A sociedade daquele tempo estava totalmente fragmentada. De um lado, os sacerdotes, que se achavam a classe mais elevada e especial de todas, os ricos com seu poder e que eram considerados como a representação das bênçãos de Deus, por causa de suas propriedades, e os rebeldes zelotes, que queriam a expulsão dos romanos, que controlavam tudo Israel. Isso era um lado da sociedade. O outro lado eram os miseráveis excluídos, os pobres e doentes que praticamente se excluíam a si mesmos, porque eles se julgavam, quem era doente, pobre, velho, se julgava punido por Deus. Então eles se recolhiam à sua insignificância social e foram participar desse primeiro discurso de Jesus sem nenhuma expectativa, né? Pouca motivação e esperança do que eles passariam a ouvir. E é nesse cenário que Jesus faz seu primeiro discurso no alto do monte, que ele se torna público, assim, chamado, que até então ele estava só pequenos grupos. E ele coloca uma multidão para ouvi-lo. Segundo o evangelista Mateus, as primeiras palavras de Jesus no seu discurso foram: bem-aventurados os pobres ou fracos de espírito, porque deles é o reino dos céus. Imagina isso chegando numa sociedade que todo mundo se achava o bom e os excluídos que não prestavam, não tinham nada a ver. Era uma bomba caindo, né? Então Jesus falava justamente para aqueles que eram os rejeitados pela sociedade de Israel. Ninguém podia imaginar que ele diria isso. Totalmente o contrário do que todos esperavam. Já imaginaram a situação? Saia justa? Então, nós vamos só relembrar agora, vamos ver o que significa ser bem-aventurado. Bem-aventurado significa ser feliz, ser afortunado, abençoado. E o que veremos agora, a gente deve tomar sob a luz dos ensinamentos da reencarnação e da lei da causa e efeito. Então, refrescando o que eu falei na outra aula, que eu falei só do primeiro grupo, são 9 bem-aventuranças. Eu falei só das 3 primeiras, para você ver como eu falei aquele dia. Então, vamos ver as 3 primeiras bem-aventuranças que compõem a receita de Jesus para a gente chegar ao nosso autoconhecimento. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles será o reino dos céus. Você ser pobre de espírito é você reconhecer sua pequenez, que somos propensos ao erro, somos falhos, frágeis, temos imperfeições morais. Vamos conhecer o reino dos céus, o reino
Tem evangelistas que falam reino de Deus, mas Mateus, ele era muito... seguia a religião judaica, ele não falava Deus, ele falava reino dos céus. Ou seja, você indo para esse reino dos céus, você vai iniciar a sua mudança, a sua reforma íntima. Você vai se reconhecer, se autoconhecer. A segunda bem-aventurança: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quem reconhece sua pequenez fica triste, se acaba de chorar. Ele fala assim, é muito triste você reconhecer que você do ponto de vista material, é ruim chorar. Mas ao entrarmos em contato com a dor e chorar, é sinal de que estamos processando o nosso novo eu. É o primeiro degrau do despertamento do espírito. Estou fazendo rápido, porque isso eu já tratei na outra vez, tá? E a terceira bem-aventurança desse primeiro grupo: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Como ninguém deve chorar para sempre, Deus não quer que você fique eternamente sofrendo e chorando. Depois de atravessarmos os nossos processos de autoconhecimento, teremos a possibilidade de nos transformar, a chance de mudar e evoluir. Essa terceira bem-aventurança nos traz a tranquilidade, a serenidade e a quietude da fé. Quando você tem fé, você se aquieta. E principalmente no Espiritismo, você sabe que a vida continua. Então isso daí não te cria mais ansiedade. Você deixa a ansiedade de lado e você tem a quietude. A quietude vem com o entendimento da vida, da imortalidade do espírito e das leis do universo. Os mansos que herdarão a terra são os que ficarão no mundo de regeneração. Surpresa! Então essas três primeiras bem-aventuranças marcam a primeira etapa de transformação e de quietude da alma. É transformação pessoal. Então essas três bem-aventuranças é o encontro do homem consigo mesmo, o eu descobrindo, chorando e desenvolvendo a mansidão e controlando os seus impulsos. Então essa parte é toda pessoal, é o eu. E depois desse encontro consigo mesmo, de encontrar e ser a paz, vamos sair de dentro de nós e cuidar dos nossos relacionamentos, do meu encontro com o outro. E essa é a segunda etapa da transformação. A quarta das bem-aventuranças: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão completamente satisfeitos. Jesus fala sobre essa fome e sede de justiça, porque a partir do momento que nós avaliamos nossas imperfeições morais, é que realizaremos o quanto de injustiças e erros fizemos com os outros. Então, esse grupo agora vai tratar da relação da gente com os outros. Saímos de dentro de nós, vamos para os outros agora. É aqui que vamos perceber quem é o outro. E aí surge a minha vontade de corrigir o que eu fiz de errado. Essa é a sede de justiça, que aparece quando a gente quer se consertar. Eu não quero mais ser o que eu era. Então você quer melhorar. É voltar a percorrer os caminhos, restaurar as pontes e tentar resolver as histórias que ficaram mal resolvidas para trás, reconciliando-se com pessoas que fizeram parte da nossa vida. Um filho, o pai, o irmão, a mãe, um amigo. Restaurar relações rompidas no passado, restabelecendo a saúde de suas relações. Assim é possível corrigir as coisas erradas. Mas e quando as pessoas já desencarnaram? Nesses casos, a doutrina espírita recomenda que exerçamos a filialidade com outros, cuidando de alguém mais idoso, carente, para restaurar esse processo. E no caso de relacionamentos agressivos e tóxicos que nos fizeram mal, como restaurar isso? Temos que nos atentar para que essa relação não volte a nos oprimir, nem a nos explorar. O retorno a relações narcisistas pode ser perigoso, porque às vezes não estamos fortes o suficiente para lidar com essas pessoas que ainda nos fazem profundo mal e nos tornam infelizes. Então, uma relação tóxica, agressiva, você não tem que simplesmente se aproximar, você tem que ter aquela distância de segurança.
Nesses casos, procurar manter a distância saudável e segura para não se machucar novamente. Ter atenção e ser capaz de restaurar até o ponto que aquilo não te cause uma dor desnecessária para o seu momento presente, guardando sua sanidade. A quinta bem-aventurança é o inverso. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Aí não sou eu pedindo perdão aos outros, agora sou eu conseguindo perdoar quem me feriu. Chegamos ao exercício do perdão. Perdoar não é voltar a ter aquela mesma relação que você teve com a pessoa. Não é esquecer e voltar à estaca zero. Perdoar é não carregar ódio ou mágoa daquilo que aconteceu. A gente sabe que perdoou quando consegue contar o fato sem se emocionar, sem chorar, sem se alterar. Quando a gente consegue falar sobre o fato acontecido sem que isso altere o nosso emocional, isso é perdoar. Conceder o perdão significa que queremos seguir adiante sem levar o outro dentro de nós. Eu achei isso aí muito profundo, é muito difícil você se desvencilhar dessas imagens antigas, né? O importante que a doutrina espírita nos diz é que o perdão não isenta o outro de responsabilidade do seu ato contra nós. Quando cometo um erro, sou eu que me torno devedor da lei. Por exemplo, se eu tentar jogar lama no outro, posso errar, posso acertar, mas eu serei o primeiro comprometido com a história do desamor. Eu sou a primeira vítima do erro que eu cometo. Minha mão é que vai ficar suja de lama. Perdoando o outro, não dou o benefício ou crio vínculo com o agressor. Mas não perdoando, continuo vinculado a quem me feriu. E aumento a possibilidade de retornar e continuar junto. Perdoando, eu saio do jogo. Ele que tem a responsabilidade do que ele provocou. Num processo reencarnatório, só volto a conviver com o algoz se eu escolher, se eu quiser. Mas aqui teríamos uma nova palestra falando sobre as consequências do não perdão. Tá, Marina? Essa pode ser a próxima, viu? Na sexta bem-aventurança, bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. A sexta bem-aventurança, após pedir perdão e após conceder o perdão, você limpou o seu coração. E aí você verá Deus em tudo, nas crianças, na natureza, nas estrelas, nas flores e no amanhecer. Eu fico até emocionada. Quem guarda mágoa ou ódio não vê nada disso. Tudo fica cinzento, sem graça. E quem se torna puro de coração, vê a Deus em tudo que nos circunda e se apaixona pela vida. É muito bonito, né? Agora vamos para o terceiro grupo de bem-aventuranças. O terceiro grupo, finalmente, o primeiro era sobre nós, internos, o eterno homem de dentro, o homem velho, né? Que vai virar o homem novo. O segundo é a relação com os outros, o perdão, como você lida com os outros. E o terceiro grupo, nós vamos ver nossa relação com Deus, com o mundo e com a causa do bem maior. A sétima bem-aventurança é como eu me relaciono com o mundo. Bem-aventurados serão os pacificadores, pois Deus os reconhecerá como filhos. Eu, na sociedade, como é que eu atuo na sociedade, na comunidade, na grande família, na largueza da vida, na coisa do mundo, até inclusive meio ambiente. Estou muito rápida na coisa, tá bom? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois é seu o reino dos céus. A oitava bem-aventurança se interliga com a anterior. Aqueles de nós que, querendo consertar as coisas erradas no mundo, formos perseguidos, teremos que nos considerar felizes, porque estamos causando incômodo, trabalhando para a causa do bem maior. É muita filosofia, né? E a nona
a nona e última bem-aventurança, coroa a nossa relação com o grande mundo. Bem-aventurados serão vocês quando os injuriarem e os perseguirem, mentindo e fazendo todo tipo de calúnia contra vocês por minha causa. Caluniados por causa de Jesus, que é por ele que devemos nos transformar. Essa bem-aventurança coroa a nossa relação com o grande mundo. Desculpa. Copinho d'água. Nesse seu primeiro sermão, nesse primeiro discurso, Jesus já sabia que a sua proposta transformaria a humanidade para todo sempre. E seria criaria muito conflito, né? Já saindo do que se julgava normal. E agora, a mensagem final. Eu consegui resumir bem, mas eu queria saber se está todo mundo seguindo, tudo bem? Esse que apresentei agora, as nove bem-aventuranças, é o plano de trabalho que Jesus nos oferece nesses 9 passos de autoconhecimento e transformação para alcançarmos nossa plenitude humana e espiritual. Aqueles de nós que não perceberem a oportunidade que a vida está lhe oferecendo, estarão perdendo a vez de se transformar. Quem se permitir e conseguir se autoconhecer, descobrir suas fragilidades, mergulhar na intimidade do seu eu, perceber onde pode melhorar consigo e com os demais, esse será o bem-aventurado. Então começa de dentro de você. Desculpa. Sejamos flexíveis e reconheçamos nossa capacidade de transformação e de reforma íntima, para que Jesus nos veja como seus filhos bem-aventurados. Essa é a minha proposta. E muito obrigada pela atenção de vocês e pela presença. Obrigada.